Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças ao nosso Deus, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você esteja bem. Eu te convido a acompanhar junto comigo o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós estudamos os últimos versículos do capítulo 8, mais precisamente do versículo 26 até o versículo de número 40, e hoje a gente vai para o capítulo 9 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo de número 31. Nesses dois espaços há duas epígrafes ou dois títulos, mas vocês vão observar que trata-se, ou já observaram durante a leitura da semana, que se trata exatamente do apóstolo Paulo. Esse capítulo é decisivo para tudo aquilo que vai acontecer no livro de Atos dos Apóstolos, tendo em vista que cerca da metade do livro fala especificamente sobre esse missionário, sobre esse apóstolo, o apóstolo que foi enviado aos gentios, e ele mesmo se dizia apóstolo dos gentios. E quando Jesus chamou ao Saulo, ele disse que este homem, o Saulo, seria um evangelista, um apóstolo, um pregador, alguém que conquistaria judeus e gentios para o Senhor. Então, a partir do começo do capítulo 9, nós temos o início da história da conversão do Paulo, a quem Cristo, naquele momento em que ele estava indo para o caminho de Damasco, o chamou de Saulo. Há até uma confusão a respeito do nome, que eu pretendo trazer alguma luz também a respeito desta questão. O versículo 1 do capítulo 9 do livro de Atos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, o intuito que Saulo tinha era de ir até Damasco, que era um grande centro naquela época, e prender e acorrentar cristãos que estavam a evangelizar, a pregar o nome de Jesus, a propagar aquilo que o Saulo chamou de seita. Quem era este Saulo? Este já havia aparecido no texto. É exatamente por isso que nós temos a expressão respirando ainda ameaças e mortes. Nós não podemos esquecer que foi exatamente quando Estevão estava sendo apedrejado que o Saulo é citado pela primeira vez como sendo alguém que consentiu na morte de Estevão. Então, aquela ameaça, aquele consentimento, aquela brutalidade que ele usou por ocasião em que Estevão estava sendo apedrejado, concordando e incitando a multidão para apedrejar a Estevão, num julgamento que basicamente nem aconteceu, né? Um julgamento totalmente errado, porque nós sabemos, quando estudamos a morte de Cristo, que apenas os romanos tinham o poder de aplicar a pena capital à morte a alguém. E Estevão foi morto, foi assassinado ali diante do Sinédrio. E aí foi um julgamento religioso que acabou com a vida de Estevão. E o mesmo cão raivoso, a mesma fera indomável, continuava ameaçando, continuava matando discípulos do Senhor Jesus Cristo. E para continuar nesta tarefa, nesta atividade, foi até Jerusalém e pediu cartas para se conduzir até Damasco, a fim de que lá ele pudesse prender, ele pudesse matar, assassinar muitas pessoas que seguiam esta nova seita, que se diziam cristãos. É interessante a gente observar que depois que o Saulo se converte,
ele prega pelo menos 2 vezes usando o seu próprio testemunho. Estes testemunhos estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 16, e em Atos 26, do versículo 9 ao versículo 18. Olha o que ele diz no capítulo 22, aqui do livro de Atos. Ele vai dizendo assim, capítulo 22, versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Versículo 3. Quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Ele vai mostrando quem era o seu instrutor, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Olha o que ele diz na sequência. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homem como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes carta para os irmãos, fui para Damasco, para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então, ele estava respirando ainda ameaça. E o propósito dele era fazer matar a muitos cristãos que estavam lá em Damasco. Mas, no meio do caminho, aconteceu um grande milagre. E estamos no ano de viver milagres. Quando ele estava indo no caminho, versículo 3, que foi o que aconteceu? Perto de Damasco, ele subitamente foi cercado por um resplendor de luz. Uma luz muito forte veio sobre Paulo e sobre os que com ele estavam. E esta luz era tão forte que ele disse que era uma luz mais forte do que a luz do sol. E Paulo caiu. Os homens que estavam com ele, que estavam indo para Damasco também, a fim de cumprir a missão que havia sido delegada, de prender os cristãos, também caíram. A diferença é que os homens levantaram-se com visão e o Paulo levantou sem ver absolutamente nada. Havia como se tivesse escamas nos olhos dele. E enquanto ele ainda estava no chão, ele ouviu uma voz que dizia o seguinte, versículo de número 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta pergunta veio a ele. E enquanto ele estava no solo, atordoado com tudo aquilo que estava acontecendo, disse, versículo 5, quem és, Senhor? E a resposta de Jesus foi maravilhosa. Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tu não estás perseguindo simplesmente um povo. Tu estás perseguindo a mim. Eu sou o Senhor. Naquele momento, quando o Saulo começa a conversar com Jesus, Jesus segue dizendo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Paulo estava respirando ameaças. Versículo 1 diz isso. Ele era como um touro raivoso, um animal feroz. Um animal feroz tentando resistir ao aguilhão. Aguilhão era uma peça de ferro pontuda que se colocava numa vara para infringir, para furar, né? Para ferir de alguma maneira aqueles touros, aqueles bois que ficavam raivosos e que não queriam obedecer o comando, tanto para arar a terra como para outras questões. Então, Jesus fala com Saulo como se ele fosse este touro bravo, este animal feroz, que fica bufando contra o dono, ou contra aquele que o possui. E ele tremendo, o Saulo tremendo e atônito, disse assim, que queres que te faça?
E Jesus disse, olha, você vai se levantar, você vai entrar na cidade de Damasco, e ao contrário do que você pretendia fazer junto com os que aí estão, você vai para a casa de um homem piedoso chamado Judas, e lá você será orientado com relação ao que você deverá fazer. E quando o Saulo levanta, cego, é conduzido à entrada da cidade pelos que com ele estavam, que também tinham caído no chão e tinham escutado a voz, mas não estavam vendo ninguém, como diz no versículo 7. E Saulo foi para Damasco, e ele esteve 3 dias sem comer e sem beber, jejuando, consagrando a sua vida a Deus e procurando entender qual era o propósito de Cristo para a vida dele. E em Damasco ele teve uma visão de um determinado discípulo que vinha para conversar com ele. E isso se concretizou. O discípulo Ananias, olha o versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Saulo já estava crente. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, ou seja, Saulo já tinha tido essa visão, né, de que Ananias iria até ele e queria acontecer aquilo que aconteceu. Quando Ananias chegou na casa onde o Saulo estava, Ananias fez como Deus mandou. Falou de Jesus Cristo, falou da necessária missão que o Saulo deveria cumprir. E antes disso, Deus tinha dito palavras maravilhosas a Ananias que fez com que ele cresce, que de fato aquele Saulo havia se convertido a Jesus. Disse o Senhor a Ananias, no versículo 15, vai Ananias, porque este é para mim um servo, um vaso, um santo que eu já escolhi, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deverá padecer pelo meu nome. E quando Ananias chegou lá, já foi saudando com a paz, pregou o evangelho a Paulo, e ele foi cheio do Espírito Santo. Na sequência do texto, nós observamos que o nome com o qual este personagem bíblico é tratado é o nome de Saulo. Mas a gente vê em certa altura, nas viagens missionárias dele, que ele passa a ser chamado de Paulo. Daí Lucas só o trata como Paulo, é o mesmo homem, só que ele possuía 2 nomes. A maioria entende que era um nome judeu e um nome gentil, um nome latim, né? Um nome romano. Paulo é o nome romano e Saulo seria o nome judeu. Mas existe a possibilidade de Saulo ter de fato assumido outro nome, como a gente observa, por exemplo, no significado da expressão Paulo, que quer dizer pequeno. Isso poderia ser por causa da estatura dele, ou poderia ser porque ele se achava uma pessoa de fato pequena, diante da grandiosidade do ministério que estava sobre as suas mãos. Mas o que há de mais interessante nós observarmos aqui é a estratégia que Deus usou para trazer esse homem, no meio de tantos outros apóstolos que, na maioria, né, eram pessoas leigas. Jesus escolheu Saulo para, tal como os leigos
que eram cheios do Espírito Santo, em que encantavam as multidões com a ousadia, com a pregação do Evangelho, Deus agora estava chamando alguém letrado, estudado, que, como eu já li aqui no capítulo 22, havia aprendido sobre as leis aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores, se não o maior doutor daquela época, e que ensinava a muitos discípulos, e dentre eles o Saulo estava. Isso demonstra que certamente era um homem que havia sido oriundo de uma família abastada, uma família de posses. E muito provavelmente, por ser uma família de posses, ou ter vindo de uma família que tinha muitas herdades, ele tinha condições de estar aos pés de Gamaliel a fim de aprender como seu discípulo. No capítulo 26 de Atos, a partir do versículo 9, o Paulo está pregando, e ele diz, e defendendo-se diante do rei Agripa, ele diz o seguinte, 26 e 9 de Atos: bem tinha eu imaginado com que contra o nome de Jesus Cristo, que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido por ordem dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E quando os matava, ou dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Olha a postura que esse homem assumia. Olha a postura que o Saulo assumia. E deste homem sanguinário, um grande opositor do Evangelho, o Saulo, ou Paulo, né, foi transformado num cristão verdadeiro, num cristão autêntico, que passou a pregar o Evangelho. Aquele que coibia as pessoas de pregarem e de anunciarem o reino de Cristo, passou a começar também a anunciar a Jesus Cristo. Versículo 20 do capítulo 9. E logo, Saulo, né, nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E os homens que conheciam quem era Saulo ficaram atônitos e se perguntando, mas não é esse aí aquele que perseguia os cristãos em Jerusalém? Aquele que matava, que consentia na morte dos cristãos, não era esse aí? E agora ele está aqui anunciando o Evangelho? Como assim? Não estamos entendendo. É como se o principal guerreiro contra aqueles que eram da seita, dos do caminho, não é? Estivesse agora do outro lado. É como se na batalha o principal soldado de um exército fosse para o exército inimigo. E as pessoas sabiam o que isso significava. Os sacerdotes sabiam o que isso significava. E exatamente por saber da influência que o Saulo teria dentro do cristianismo, pretenderam logo tirar-lhe a vida. Versículo de número 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Assim como mataram Estevão, queriam matar também o Saulo. E começaram a vigiar, começaram a perseguir, começaram a observar, colocaram pessoas na porta da cidade para que ele não pudesse sair. E para que ele conseguisse sair da cidade onde ele tinha ido para matar cristãos. E havia se convertido no caminho. Ele precisou ser colocado dentro de um cesto e ser posto pelos muros da cidade, para que a sua vida não fosse tragada. Ele havia acabado de nascer, espiritualmente falando, e o inferno já estava lutando para acabar com a vida de Saulo. Mas havia um propósito de Deus para ele.
propósito de que ele fosse um propagador do Evangelho, um pregador das boas novas. E assim ele foi, saiu evangelizando, pregando o reino de Jesus Cristo, pregando a Cristo, pregando a mensagem que os outros apóstolos pregavam. Tentaram depois fazer com que o Saulo se juntasse aos cristãos que estavam em Jerusalém. A princípio, os cristãos em Jerusalém acharam que o Saulo era como se fosse um cavalo de Troia. Mandaram esse homem para cá para fazer com que a gente seja destruído. Mas aí, versículo 27, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Versículo 29. E falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. E os irmãos, sabendo disso, o encaminharam à sua cidade natal, a Tarso. E ele foi para esse lugar. E lá continuou a pregar o evangelho e ser a cada dia mais edificado pela palavra do Senhor. Em alguns momentos, durante os estudos deste livro, nós vamos falar sobre Saulo, aquele que depois é só chamado de Saulo aqui no texto. A partir do capítulo de número 13, nós vamos estudar as viagens missionárias de Paulo. A primeira, a segunda e a terceira. E a gente vai ver o quanto este homem foi importante para a pregação do Evangelho, para propagar a Cristo e a este que havia morrido e ressuscitado. E como o Paulo levou o Evangelho para todas as pessoas, inclusive para os gentios que estavam em Roma. Temos várias coisas para falar a respeito dele, mas que essa mensagem de hoje redunde dentro do nosso coração, que nós creiamos sempre no poder de Jesus, no poder de transformação que o Espírito Santo opera na vida de toda e qualquer pessoa. O mais vil pecador, aquele que é mais opositor, que é mais ferrenho ao Evangelho, pode ser alcançado por ele e pode se tornar, assim como Paulo, um profícuo pregador da palavra de Jesus. Que Deus te abençoe.